Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aqua Home, Aquaponia Familiar. Este é o quarto vídeo da série de construção da nossa estufa, que abrigará o nosso sistema de aquaponia. Se você não viu os primeiros vídeos, eu vou deixar o link da playlist no card. Eu estava olhando aqui para a alvenaria, da forma que está atualmente, com tijolo, a mostra, né? E estava pensando o que eu poderia fazer para dar um acabamento nessa alvenaria. E eu queria um acabamento que eu mesmo pudesse fazer, fosse simples de fazer, para que eu pudesse fazer, não gastasse muito material e fosse rápido de fazer. Aí pesquisei no YouTube e descobri uma maneira que eu vou tentar replicar aqui. Lembrando que eu não estou, e o objetivo não é esse, de ensinar a fazer esse processo. Se você gostar da ideia e quiser entender de fato o processo de trabalho que a gente vai tentar replicar aqui, eu sugiro que pesquise para ser orientada por alguém que tenha know-how, alguém que seja do ramo aí da construção civil. Tem vários canais no YouTube que ensinam isso. Eu vou tentar apenas mostrar, replicar o que eu envio em outros vídeos, no nosso caso aqui na nossa estufa. Então acompanhe aí que vocês vão entender que tipo de acabamento a gente vai fazer aqui para o nosso sistema de aquaponia. Para realizar essa primeira etapa de acabamento na alvenaria, a gente vai precisar de uma carriola, que é para fazer a massa. Poderia ser a maceira também, mas essa aqui que eu tenho é muito pequena, então a gente vai usar a carriola, que também facilita o deslocamento. Uma enxada para misturar a massa. Poderia ser colher de pedreiro também, mas eu prefiro utilizar a enxada e um desempenho de aço reto para fazer a aplicação na parede. O que a gente vai aplicar é argamassa. Essa aqui é a C1 e água para misturar a argamassa. Eu vou preparar aqui, aplicar um pedacinho na parede e aí eu volto mostrando para vocês. Voltando aqui com o vídeo, a argamassa está nessa consistência aqui, ó, um pouquinho mais mole do que uma massa de reboco. A gente está aplicando com o desempenho, esse desempenho de aço. E passando na parede desse sentido aqui, ó. Aí o resultado é esse que vocês estão vendo aí. O objetivo dessa primeira etapa aqui é apenas tampar os buracos dos tijolos e da alvenaria. Esse pedacinho aqui eu fiz com cimento, não foi com argamassa, para utilizar um restinho de cimento que eu tinha aí, que tinha sobrado do assentamento de tijolos. Essa parte aqui já é com argamassa. Então vou terminar o trechinho que falta. Aí depois a gente volta aí com a segunda etapa, que é a aplicação de um outro produto por cima desse que a gente já fez. Terminei de aplicar argamassa na parede da estufa. Ficou dessa forma essa primeira etapa. Próxima etapa agora, a gente vai aplicar também a argamassa, só que com duas leves diferenças. A primeira é que ela vai estar nessa cor aqui, ó. O que a gente fez para que ficasse nessa cor? Colocamos um corante verde, e a aplicação, a gente não vai usar mais o desempenho, a gente vai usar o rolo para textura, tá? A ideia é que fique uma textura um tanto rústica, numa cor aí um pouquinho mais clara que essa que a argamassa mostra hoje, porque na secagem ela vai clarear um pouquinho. Eu vou fazer a aplicação aqui, em seguida eu volto mostrando o resultado. Terminei a aplicação da argamassa na alvenaria, tentando fazer aí uma espécie de textura. O resultado pretendido a princípio era essa cor. Aqui ainda está úmido, por isso que está mais escurinho, mais verde. Acabou que seco ele fica nessa cor aqui. Para mim parece mais um azul. Segundo a minha esposa, essa cor se chama verde água. Aqui na parte de dentro eu deixei a massa, como deu para ver aí anteriormente, bem mole. Então ele ficou dessa forma aqui, não ficou muito áspera. Na parte de fora ali, depois eu vou mostrar, eu fiz com a massa mais dura. Aí ficou mais parecido mesmo com textura. Dificuldade que eu encontrei
Dá para ver aqui que ainda é possível visualizar os tijolos. Foi aplicada a argamassa 2 vezes. A primeira vez sem o corante, a segunda com o corante. A primeira vez com o desempenho de aço, a segunda com o rolo de textura. E mesmo assim o tijolo ainda parece visível. Pode ser que tenha sido o fato da massa mole. Mas aqui, ó, na parte de cima, eu não fiz com argamassa, eu fiz com cimento. Aqui ainda está um pouco úmido, mas dá para ver que os tijolos não aparecem. Esse é o resultado na parte externa. Dá para ver que ficou bem mais áspera, mais parecido mesmo com uma textura. Pessoal, hoje é o 3º dia com chuva aqui na região. A gente teve que suspender o trabalho aí na estufa. Mas eu estou gravando a continuidade desse vídeo para mostrar para vocês a cor que fica a alvenaria quando está molhada. É este verde que era o meu objetivo final. Eu gostaria que ele ficasse nessa tonalidade quando eu planejei a pintura. Essas falhas aqui embaixo são o tijolo deitado, por isso que ele está dessa forma. Tá? As demais aí são falhas na própria estrutura da alvenaria. Então, esse período aí de chuva me fez tomar 2 decisões. A primeira é que eu vou refazer esse trabalho na alvenaria, a princípio na parte interna, por 2 motivos. Primeiro, para adequar a cor, seria mais ou menos essa cor, esse verde, que seria meu objetivo. Então eu queria deixar ele dessa forma. E a segunda, como dá para ver na parte anterior aí do vídeo, não cobriu os tijolos. Em razão de eu ter feito a massa muito mole, eu acredito que tenha sido isso a causa principal. Os defeitos dos tijolos não foram cobertos, né? Essas 2 aplicações de argamassa que eu fiz não cobriram as imperfeições. E eu gostaria que ficasse mais parecido mesmo com uma textura. Então eu vou refazer a parte interna. A princípio a minha dúvida é se eu faço dessa forma que eu estava fazendo até então, com argamassa e corante. Porque eu vou precisar pôr aí uns 3 vidrinhos de corante em cada pacote de argamassa para ficar nessa cor. E aí eu não sei se o preço vai valer a pena. Talvez compense eu comprar a textura pronta. Eu vou verificar isso aí durante a semana, aproveitar esse período de chuva. E aí eu volto na sequência aí com o resultado. A priori a ideia é que fique nessa cor depois de seca. E aí corrigindo aquela parte, ó, dá para ver aí na parte na esquerda do vídeo, aquelas imperfeições nos tijolos. Hoje deve fazer uns 15 dias aí, desde a gravação da parte anterior do vídeo. Hoje está um dia limpo de sol, mas teve 2 semanas aí de chuva que a gente não conseguiu fazer o término da alvenaria. Então ela está aí da mesma forma. Eu vou ter que acabar esse serviço mais para frente. Eu aproveitei o período de chuva e comecei a escavação para a instalação aqui do nosso sistema. A escavação vai ser assunto aí do próximo vídeo. Quanto à alvenaria, eu vou acabar ela provavelmente só depois da instalação aqui do sistema. E aí eu mostro para vocês quando ela estiver terminada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.